Olá pessoal, falar hoje sobre algumas generalidades, do violão de 7 cordas, mas também aplicável a outros instrumentos, falar um pouco de generalidades e preliminares sobre o estudo dos 7 cordas, de harmonia e de música em geral. Sobre a afinação do violão de 7 cordas, a gente tem principalmente a afinação da 7ª corda em Dó, afinado em Dó. As outras são do violão tradicional, a 6ª em Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Bom, essa origem dessa afinação vem principalmente do Dino, que usava inclusive na 7ª corda a 4ª corda do violoncelo, que também é afinada em Dó. Então já tinha ali a corda já tinha uma tensão própria para estar afinada, para ser usada com essa afinação em Dó. E a partir do Dino, a maioria dos violonistas de 7 cordas, de samba e de choro, tanto o violão de cordas de aço quanto as cordas de nylon, tem utilizado a afinação em Dó. Mais recentemente, com essa tradição do violão de nylon, de 7 cordas, usando cordas de nylon, algumas pessoas, principalmente da geração mais nova, têm usado também a afinação em Si para manter a relação de quartas, de quartas justas que tem aqui, do Mi para o Lá, uma quarta, do Lá para o Ré, uma quarta, do Ré para o Sol, uma quarta, depois quebra esse padrão da terceira para a segunda e da segunda para a primeira, uma quarta justa de novo. Então, afinando em Si, você mantém as correspondências, as analogias, que é algo muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. De uma geração mais antiga, que eu saiba, o único que usa afinação em Si é o Maurício Carrilho, que usa afinação em Si. E também, como eu falei, o pessoal mais novo, assim, que não se utiliza exclusivamente do violão de 7 cordas, usa também de 6, e aí para fazer mais assim arranjos de violão solo, solista, fazer melodia e harmonia ao mesmo tempo, poderia, então, vai optar por essa afinação em Si. Mas a grande maioria é a afinação em Dó. E também tem a afinação em Lá, uma coisa muito específica, a 7ª corda em Lá, para um arranjo específico, dependendo da tonalidade, ou também para fazer transcrições de música de concerto para o violão, para fazer uma adaptação de obras de Bach e de outros compositores de música de concerto, também dependendo da tonalidade, para transcrições e adaptações para violão de 7 cordas se usa a afinação em Lá. Mas no geral é em Dó. Os métodos do Rogério Caetano, Marco Bertaglia e Luiz Otávio Braga, todos eles afinação em Dó, que é o shape dos acordes, as frases, as tablaturas, é a grande maioria. E aí realmente quebra um pouco essa analogia, esse padrão de quartas, que até o Maurício Carrilho não vê razão, não vê lógica, não vê justificativa para usar em Dó, por isso que ele usa em Si, mas a música é uma arte, não é uma ciência, não precisa necessariamente ter lógica. E o fato de que funciona a afinação em Dó é que a esmagadora maioria dos violonistas usam a afinação em Dó, então é uma prova de que funciona, porque tem aí uma verdadeira genialidade, uma exuberância, de excelentes violonistas de 7 cordas afinando em Dó, então é a prova de que funciona. Mas essa parte, se você usar em Si também, esse critério para você usar a afinação da 7ª corda em Si é um bom critério, que é o critério da analogia das correspondências, do violão de 6, E a analogia na música é muito importante, as correspondências, os padrões. Passando isso, aproveito esse gancho para passar para o segundo assunto, que é essa coisa
das analogias, das correspondências, né, de você transpor os tons, né, os grandes didatas dos instrumentos, não só do violão, não só de cordas, né, mas de outros instrumentos, né, batem nessa tecla daquela importância, né, de a transposição de tom, né, de você treinar em vários tons, né, e não só ficar num tom. Você vai usar o princípio da correspondência, vai usar o princípio da analogia, né? Por exemplo, aqui no violão a gente pode fazer uma frase. Você tem aqui então acorde de Mi com sétima e Lá menor, né? Então uma frase simples aqui, até para fazendo de 6 cordas também, né? Mi 7, com esse princípio da correspondência da afinação das cordas, né, de quartas justas, por exemplo. Estou aqui no Mi pro Lá. Do Mi pro Lá é uma quarta justa. Então, tudo que eu fizer de frase da sexta corda para a quinta, eu posso aplicar também da quinta para a quarta, porque é uma relação de quarta justa, que é a mesma relação da sexta para a quinta corda. Então, eu estou aqui, então, Lá 7 para Ré menor também. Fiz a mesma frase, né, usando uma corda só. Da sexta para a quinta e depois da quinta para a quarta, né? E também da quarta para a terceira, né? Então, já nesse princípio, usando a Lá em Dó, não tem como usar esse princípio, né? Mas é uma transposição tranquila de fazer, é um raciocínio, né, mudar meio tom só, né, de Si para Dó, aumenta meio tom, então dá para adaptar bastante esse raciocínio de analogias. E esse é um gancho também para falar de... Não é um grande desafio, né, você mudar, quebrar esse paradigma das quartas justas na afinação, né? Porque tem uma questão que assim, existe uma tradição de grandes multi-instrumentistas, né? Então, também muita gente dos 7 cordas no samba, por exemplo, né, toca 7 cordas, toca cavaco, né? Toca cavaco em afinação de bandolim, toca, né, o cavaco na afinação tradicional. Então, né, uma tradição enorme, né, de multi-instrumentistas no choro, né, que... tocando cordas em geral, né? Garotos, Zé Menezes, né? Embora não fosse 7 cordas, mas então tem já uma predisposição, já tem esse pensamento de transpor, de pensar para cada instrumento, né? Toca lá o violão, toca o cavaquinho, que é outra afinação, a afinação de bandolim, toca bandolim, toca violão tenor também, né, que aí vai manter a afinação de quintas do bandolim, toca viola caipira, enfim, toca banjo, né? Então tem essa tradição. No samba, atualmente, garotada aí, uma rapaziada, né, tocando 7 cordas, tocando cavaquinho, tocando bandolim, né, botando um cavaquinho de 5 cordas também. Então, não chega a ser um desafio você, na 7ª corda, quebrar esse padrão, né, do ciclo das quartas justas da afinação dos 6 cordas, que até no próprio violão se quebra isso, né, da 3ª corda para a 2ª. Então não é um grande desafio, não é algo que possa colocar medo, que possa assustar, né? Vale a pena. Eu sou um entusiasta, né, da afinação da 7ª corda em Dó, e também um entusiasta de você aproveitar os recursos do violão, que é fácil desafinar, mudar a afinação, né, que na tradição clássica chama escordatura, né? Então no violão de 6 também é muito comum você botar a 6ª corda em Ré, é tranquilo para tocar determinadas músicas de repertório, né? Então, assim, em geral, eu sou um entusiasta de você usar a 7ª corda em Dó, e na medida da necessidade de um arranjo específico, botar em Si e até mesmo em Lá, né? Para falar também, né, aproveitar o ensejo, falar de multi-instrumentistas, cara, o Sombrinha, né, é um surpreendente multi-instrumentista, né? Além de compositor de primeira de mão cheia, né? E desde lá da época do Fundo de Quintal, que ele integrou o Fundo de Quintal
aquela dobradinha maravilhosa com o Arlindo Cruz, né? Ele toca cavaco, né? Toca bandolim, toca violão de 6 cordas e toca violão de 7 cordas, né? Tem um disco do Fundo de Quintal, que eu não me recordo agora o nome, que ele gravou a maioria das faixas de 7 cordas, foi ele que gravou, né? Além de ser uma composição de mão cheia. Então existe uma tradição mesmo de multi-instrumentistas no samba e no choro, né? Digna de nota e de ser mantida vivo, né? Então é possível sim ser multi-instrumentista no nível de excelência, como tem aí toda essa tradição aí de, né, desde Garoto, Zé Menezes, né, passando pelo Sombrinha, entre muitos outros, né. Sobre essa questão da analogia, bom, eu ia falar alguma outra coisa, mas de qualquer maneira eu vou citar aqui um gramático latino, né, chamado Varrão, um gramático latino da língua latina. Pois a maneira pela qual você tiver aprendido a declinar em um nome, você pode utilizar em um número infinito de nomes, né? Então, não só na música, mas na língua, também nas línguas, você tem esse princípio da analogia, da correspondência dos padrões, né? Como a gente mostrou aqui, as frases aqui que você pode fazer, né, da sexta para a quinta, da quinta para a quarta e da quarta para a terceira. Outros pensamentos também de frases, né, existe esse padrão de analogia nos graus da escala para você transpor o tom, né, na harmonia funcional, né, quando você tem então um dominante secundário, por exemplo, né, então você vai ter, né, vai preparar os graus da escala, não só vai preparar o acorde de tônica, né, mas você vai preparar o segundo grau, você vai preparar o quinto grau, pode preparar o sexto grau, tudo com esse princípio da analogia do acorde com sétimas dominantes. Então esse princípio da correspondência do padrão, da analogia é muito importante no violão, né, e para a música em geral, para todos os instrumentos, né? Mas nesse vídeo reforçar isso, né? Então pensar sempre em termos de padrão, de correspondências e analogias na hora de transpor as tonalidades, né? Estudar música em várias tonalidades principais, de você aproveitar a relação das cordas, né? Das frases que você faz no violão, aproveitando esse padrão de quartas justas, né? E na harmonia funcional também, né? Principalmente agora nesse vídeo falando dos dominantes secundários, né? Dos dominantes secundários, que eles preparam os graus, né, da escala, né? Por exemplo, da escala maior, então você tem lá os dominantes, acorde de sétima de dominante, preparando, né, o segundo grau, preparando o quinto grau, preparando o sexto grau, preparando o terceiro grau, preparando o quarto grau, né? Então, esse é uma coisa muito importante, que não é só da música, muito importante, não é? Então, isso traz mais importância para esse princípio, essa maneira de pensar e de estudar, né? Porque não é exclusivo da música, citando aqui, é exclusivo das línguas também, do latim, né? De línguas que têm os casos gramaticais, como alemão, russo, né? Que você tem aí também as declinações, as flexões das palavras que seguem padrões, né? Seguem padrões determinados, né? Então, isso traz muita importância a essa maneira de pensar, né? Esse paradigma da analogia, esse paradigma dos padrões, porque ele está nas línguas, nos idiomas, na música, e está na ciência também, né? Então, é uma coisa muito importante, né? Completando aqui também esse raciocínio, né? O Varrão, gramático latino e das antigas, né? Como entre os homens há certas proximidades e parentescos, assim há entre as palavras, né? Do gramático latino. Então, parafraseando ele, continuando esse raciocínio, não só existem, né, proximidades e parentescos entre os homens, entre as palavras e entre os acordes, entre os elementos da música, entre as notas da escala, né? Então, existem as relações das notas da escala maior, por exemplo, né? A relação
Então você tem lá a relação de dó maior e lá menor, né, que é o relativo menor, né, uma relação de notas muito próximas, né? Então se botar o dó maior com sexta, né, é o lá menor com sétima, relativo menor, né? Tem essa correspondência. E com a mesma função de tônica, né? Função de tônica, tem essas relações. Da mesma maneira que essa relação da mesma maneira que você tem o dominante primário, né? Que é o Sol 7, dominante primário de Dó, né? O quinto grau com sétima da escala maior prepara o acorde maior, você vai usar, né, essa relação também para os outros graus da escala, igual a gente falou, dominante secundário, né? Tanto, né, no tom de Dó como nos outros tons, né? Dó maior, qualquer tom maior da escala maior, né, do modo jônio, vai ter essas relações, né? Então, esse princípio a gente pode dizer que é universal, né? Esse princípio da analogia, das correspondências, dos padrões, né? Então, vale a pena estudar a música dessa maneira, usando as analogias, as correspondências, né? Aprender em vários tons a música, os fraseados, né? E pensar o violão de 7 cordas e os instrumentos em geral a partir dessas analogias, né? Até depois como instrumentista também é muito útil, né, esse pensamento analógico, esse pensamento de padrão e de correspondência. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.